Presidente da principal torcida organizada do São Paulo garante que um problema de bicho ajuda a entender o péssimo desempenho do time na final da Sul-Americana. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai abordar esse tema e vai falar também sobre o Palmeiras disposto a renovar o contrato de um dos atletas cujo vínculo está bem perto do fim. Bora te atualizar sobre o Corinthians que segue passando vergonha na condição de visitante. Já o Vasco deu uma excelente resposta com direito ao futebol pobre, o resultado é que foi espetacular. Vídeo ainda fala a respeito das últimas do mercado, bastidores, muitas novidades. Tenho certeza que você vai curtir. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira a todos e sem perder tempo, só queria contar que esse vídeo tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que me garantiu nessa terça-feira R$ 431. Fiz 3 apostas no intervalo dos jogos da Champions. Apostei que o Porto venceria o Leverkusen e estava empatando. Apostei que o Clube Brugge se manteria vencendo o Atlético de Madrid, o Bruges até aumentou a vantagem. E também apostei que a Eintracht Frankfurt e Tottenham não teriam vencedor, esse jogo terminaria empatado como já estava e assim ficou. Foram R$ 431 de lucro. Estava com 2.000, agora estou com R$ 2.431 e queria chamar a sua atenção para que você possa ter a chance de fazer uma grana extra na Bet7k. Nessa quarta-feira tem jogos da Liga dos Campeões com destaque para Benfica e PSG, Chelsea, Milan, Juventus e Maccabi, City e Copenhagen, além de Real Madrid e Shakhtar Donetsk no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos com cotações bem legais, exceção ao Palmeiras, que é bastante favorito contra o Curitiba. Para você apostar na Bet7k é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, manda bem nos palpites, depois volta aqui para me contar quanto você faturou, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que Abel Ferreira pediu desculpas ao jornalista que levou uma baita patada depois da vitória do Palmeiras contra o Botafogo. O nome desse jornalista é Guilherme Gonçalves, da Litoral News. O Abel chegou a fazer uma chamada de vídeo afirmando pro jornalista que não havia entendido bem a pergunta. Mudando de assunto, quero falar sobre a 777, empresa norte-americana que recentemente comprou o Vasco. Ela acaba de adquirir mais um clube. O Melbourne Victory da Austrália acaba de ser comprado por US$ 50 milhões e se torna o 6º time do grupo. Além do Vasco e do Melbourne, também já fazem parte o Genoa da Itália, o Sevilha da Espanha, o Standard Liège da Bélgica e o Red Star do futebol francês. Bora mudar mais uma vez de assunto para falar sobre o São Paulo. Conversei antes de gravar esse vídeo com Carlos Belmonte para perguntar como é que andava o papo do São Paulo em relação à compra do Gabriel Neves. E a ideia do São Paulo é sacramentar ainda no mês de outubro a compra de forma definitiva. O São Paulo vai precisar desembolsar US$ 1.700.000, já convocou o representante do volante uruguaio para fazer esse pagamento de forma parcelada. Então o São Paulo segue garantindo que quer contar com Gabriel Neves em definitivo para 2023. Para fechar o giro de notícias, contar que Bahia e Grupo City devem ter novidades a partir do momento em que um conselho deliberativo do próprio Bahia convocar a votação. Em que pé está essa história? O projeto já foi apresentado aos membros do conselho e um grupo que lidera o conselho deliberativo teve acesso aos contratos e pediu um prazo de até 60 dias para emitir a opinião e para levar essa votação para os membros do conselho. Se houver a necessidade de 60 dias para a convocação do conselho deliberativo, os sócios só devem votar pelo sim do acordo no mês de dezembro e o Grupo City só assumiria, nesse contexto, o Bahia de forma definitiva na virada do ano. Bora falar sobre o Corinthians, que segue muito mal na condição de visitante. Nessa terça-feira, empate com o lanterna do campeonato, Juventude, por 2-2. Corinthians não fez um bom jogo, parecia que imaginava vencer quando bem quisesse e o jogo foi um pouquinho diferente. O Corinthians até sai na frente com o gol do Juliano, toma 2 gols do Juventude, chega ao gol do 2-2 com o Yuri Alberto, mas falta um pouquinho de capricho e também pontaria
para que o Corinthians saísse com 3 pontos. Resultado ruim, porque o Timão se mantém em quarto lugar com 51 pontos, mas pode ser ultrapassado nessa quarta-feira pelo Flamengo, caso o rubro-negro vença o Internacional. Mas o que chama a atenção é o desempenho do Corinthians fora de casa. São 8 jogos consecutivos sem vitória, 4 empates e 4 derrotas. A última vez que o Timão conseguiu vencer longe dos seus domínios foi no longínquo dia 24 de julho, vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro. E é importante contextualizar que esse retrospecto horroroso do Corinthians fora de casa não vem de apenas de 2022. De 2018 para cá, o aproveitamento de pontos do Corinthians fora de casa é de míseros 38%. E olha que durante esse período o Corinthians teve Fábio Carelli, Osmar Loss, Jair Ventura, de novo Fábio Carelli, Coelho, Thiago Nunes, Mancini, Silvinho e agora Vitor Pereira. Quero falar sobre a minha Portuguesa. Nesta terça-feira foi anunciada a demissão de Sérgio Soares. O Portuguesa está em busca de um técnico experiente de olho na volta do time à primeira divisão do Campeonato Paulista para 2023. E a gente deve ter bastante mudança no elenco, que foi campeão paulista da Série A2, mas fracassou na Copa Paulista. A ideia da diretoria é manter pelo menos ou no máximo 8 jogadores do atual grupo para a próxima temporada. 2 nomes que eu posso assegurar que ficarão: Tauan e Marzagão, que são volantes, têm características importantes e deixaram boa impressão nos dirigentes. Os demais atletas não têm seu futuro garantido. A ideia da Portuguesa é contratar em boa quantidade e garantir o mais rápido possível a permanência na elite do futebol paulista, de preferência fazendo uma boa campanha que pode lhe valer vaga na Série D do Brasileiro de 2024. Só para completar sobre a Portuguesa, queria contar sobre atletas que têm contrato com a Portuguesa pelo menos até o fim do Paulistão de 2023. Falei do Tauan e do Marzagão, estão na mesma situação o meio atacante Daniel Costa, os goleiros Tomazelli e Wagner, o zagueiro Naldo, o volante barra lateral Hudson, além do Patrick e do Gustavo França, que estavam emprestados ao ABC e voltam para a Portuguesa na virada do ano. E o Vasco, hein? Para alívio do torcedor, Cruz Maltino, vitória por 3-2 contra o Operário de virada com gols nos acréscimos. O salvador da pátria foi o Alex Teixeira, que ainda nem havia marcado gol desde que retornou ao clube. Ele entrou no segundo tempo e num período de apenas 7 minutos marcou os 2 gols que viraram completamente a situação. O Vasco perdia por 2-1 e saiu de Ponta Grossa com 3-2. Resultado que garantiu um respiro ao Vasco na tabela de classificação. O Vasco se manteve em quarto, 52 pontos conquistados, tem 3 de vantagem para o Sport e 4 de vantagem para o Sampaio Corrêa. A maior ameaça do Vasco hoje segue sendo o Ituano, que em caso de vitória nessa quarta-feira pode chegar a 50 pontos. O problema do Ituano é que o adversário é o Cruzeiro, com 60 mil pessoas no Mineirão. Nessa terça-feira, além da vitória do Vasco, a gente assistiu ao triunfo do Sport por 1-0 contra o Brusque fora de casa. O Grêmio fez 2-0 no CSA e praticamente sacramentou seu retorno à primeira divisão, enquanto o Bahia ficou no 1-1 com o Novo Horizontino em São Paulo. Bora falar sobre o Fluminense, que tem a intenção de renovar o contrato com o Fernando Diniz. Na última segunda-feira iniciaram-se as negociações para prorrogação do vínculo. O contrato termina agora em 31 de dezembro e o Mário Bittencourt está absolutamente satisfeito com o trabalho do comandante, que foi contratado em abril, pouco depois do título do Campeonato Carioca, e desde então soma um aproveitamento de 65% dos pontos. Fluminense do Diniz fez 35 jogos, com 20 vitórias, 8 empates e só 6 derrotas. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e recentemente eliminado na semifinal da Copa do Brasil. O grande entrave para a prorrogação do contrato do Fernando Diniz é a eleição para presidente. Não sei se você sabe, mas na segunda quinzena de novembro vai haver a escolha de um futuro presidente. O Mário Bittencourt vai tentar a reeleição e, se vencer, é natural que o Diniz continue. O Diniz está absolutamente decidido a permanecer nas Laranjeiras. Só que além do Mário Bittencourt, devem concorrer o Ademar Arraes e o Marcelo Souto. Não estão descartadas outras possibilidades de nomes que possam surgir até a segunda quinzena do mês de novembro. E o Fluminense, em caso de reeleição de Mário Bittencourt, vai segurar o Fernando Diniz e vai tentar trazer uma novidade para Xerém no ano de 2023. Xerém é como é chamada a categoria de base do Fluminense. A ideia é empregar o dinizismo, esse esquema de jogo revolucionário, para todas as categorias de base do Flu.
Hora de falar sobre o Santos. O presidente Andrés Rueda deu explicações sobre todos os assuntos ao Conselho Deliberativo e eu decidi fazer um resumo importante sobre os principais temas. A começar sobre Bielsa, técnico argentino que conversou com o Peixe recentemente. O Rueda afirmou o seguinte sobre a negociação com o treinador, abre aspas, se fizermos uma vaquinha para pagar 5 milhões de euros por ano, ele vem na hora, além da verba de 150 milhões por ano em reforços. Então, diante dessas cifras, todo mundo já ficou convencido de que o Bielsa, de fato, não pode ser contratado. O Rueda lamentou a perda ou o bloqueio de 7 milhões de euros a que o Santos teria direito na negociação do Kaique. E ele estava explicando que essa grana serviria para pagar dívidas importantes e permitiria ao Santos chegar um pouco mais tranquilo para montar um elenco em 2023. Não sei se você sabe, mas essa grana foi bloqueada pelo fisco espanhol por causa de impostos não pagos pelo Santos quando da venda do Neymar para o Barcelona. Seguindo sobre os assuntos debatidos nessa reunião, o Rueda foi perguntado sobre o Zanocelo e disse o seguinte: acreditamos no potencial esportivo do Zanocelo e nele como ativo. Vai dar muitas alegrias ao Peixe. Para completar, justificou a renovação do Camacho, afirmando que o novo vínculo não tem aumento salarial, não houve pagamento de comissão e para contratar um outro atleta do nível dele, certamente o Santos gastaria mais. Para fechar, afirmou que o Santos vai comprar o Rodrigo Fernandes, volante que tem dado conta do recado, assegurou que não está contente com o atual andamento do contrato com a Umbro, mas não tem muito o que fazer nesse momento. Contou também que Português e Santos têm um acordo avançado para que o Peixe possa mandar seus jogos no Canindé enquanto a Vila Belmiro estiver sob reforma. Você sabe que vai haver uma enorme reforma, um retrofit na Vila Belmiro, embora o Santos esteja preocupado com a vagarosidade da parceira no projeto, no caso a W Torre. Ainda segundo o Rueda, serão necessários 10 milhões de reais para reformar o Canindé, e o presidente da Lusa vai à Federação Paulista para pedir uma ajuda para reformar o estádio. Informação polêmica no Flamengo. Paulo Souza, que era até a metade do ano comandante rubro-negro, assegurou que tem bastidores importantes a revelar sobre o seu ex-clube. Esse comentário foi feito nessa terça-feira, quando ele foi ao Giuseppe Meazza estádio na Itália para assistir, ou melhor, para comentar o confronto entre Inter de Milão e Barcelona. O Inter venceu o Barcelona por 1-0 e o Paulo Souza cruzou com o jornalista brasileiro que perguntou um pouquinho sobre o trabalho dele no Flamengo, enfim. E o Paulo Souza afirmou que tem bastidores importantes para contar sobre sua passagem no futebol brasileiro. Para alívio do torcedor do Flamengo, essas revelações serão feitas apenas depois das finais da Copa do Brasil e da Libertadores. O Flamengo está em 2 finais. E a julgar pela forma como o Paulo Souza comentou, é possível que esses bastidores sejam importantes. Será que ele vai dizer que algum jogador o traiu? Será que ele vai dizer que havia corpo mole? Enfim, há uma série de suspeitas, até porque o trabalho do Paulo Souza no comando do Fla foi horroroso. Ele não conseguiu, por exemplo, ser campeão carioca, perdeu o título para o Fluminense, deixou o Flamengo com apenas 40% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e acabou demitido em 9 de junho. A grande certeza para quase todos os torcedores, membros da comissão técnica e diretoria, é de que se o Paulo Souza tivesse deixado o clube antes, o Flamengo talvez até brigasse pelo título do Campeonato Nacional. Hora de falar sobre o São Paulo e a Independente, principal torcida organizada do clube, já tem a explicação para a derrota por 2-0 para o Independente Del Valle na final da Sul-Americana, jogo no último sábado lá na Argentina. O Baby, que é o presidente da Independente, gravou nas últimas horas ou fez uma live ao vivo em sua conta no Instagram. E ele, revoltado, colocou um assunto em pauta. Ele assegura que os atletas fizeram exigências em relação ao pagamento de bicho, forma como é conhecido o prêmio por conquistas. A frase é mais ou menos essa, abre aspas, time de pipoqueiro, a gente viajou desde quarta-feira na estrada, com fome, sede e frio, para ver esses jogadores em campo, pedindo bicho para jogar bola. Tá errado, esse não é o São Paulo, esses caras estão de brincadeira, não tem que jogar mais no tricolor. Ele prossegue, corre o risco de fazerem panelinha e colocarem a gente para jogar a Série B. Não tem comando no CT, senão mandaria eles para Cotia. O Baby ainda completa. Aí tem guerrinha de gringo, os mais velhos que são ídolos, os mimadinhos, enfim. Foi um discurso bastante nervoso de alguém que ainda não conseguiu engolir a derrota para o time equatoriano.
especificamente sobre o bicho, até porque isso virou um assunto entre os São Paulinos em grupos de WhatsApp, redes sociais, e vieram me perguntar durante o programa do Nicola dessa terça-feira. A grande verdade é que não existiu problema nenhum em relação a bicho para essa final. Contei para vocês bem antes do jogo que já estava tudo acertado e o Tricolor havia combinado com os jogadores o pagamento de 50% da grana que teria direito como prêmio vindo da Conmebol. O campeão da Sul-Americana faturou 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. E o São Paulo destinaria aos seus atletas 13 milhões e meio. Estava tudo combinado, absolutamente tranquilo, sem problema. Outras questões envolvendo panelinhas, esse tipo de coisa, isso pode ser debatido num futuro não tão distante. Mas em relação ao bicho, posso assegurar para vocês que estava tudo tranquilo. Só sobre o rebaixamento, essa possibilidade está completamente descartada depois das duas últimas vitórias no Campeonato Nacional. Hoje o São Paulo está mais para quem vai brigar por pré-Libertadores do que por qualquer outra coisa. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. O Palmeiras quer renovar o contrato de Marcelo Lomba, goleiro de 36 anos de idade, que não é titular, mas toda vez que tem entrado, tem dado conta do recado. Foram 11 partidas na atual temporada, 3 jogos no Campeonato Brasileiro, mais 1 na Copa do Brasil e 7 pelo Campeonato Paulista. O vínculo termina agora em 31 de dezembro. E eu ouvi de uma fonte alviverde o seguinte, abre aspas, o Palmeiras quer ficar com Marcelo Lomba e está tentando a renovação. Não deve ser das negociações mais difíceis, porque o Lomba, quando contratado pelo Palmeiras, já sabia que não jogaria com tanta frequência, ele precisaria dos espaços e das oportunidades quando o Everton fosse convocado. Atleta que tem a aprovação da comissão técnica e da diretoria, faz 36 anos de idade, agora no mês de dezembro, pode até surgir uma ou outra oferta, mas o natural é que ele acabe estendendo esse vínculo por mais um ano. Só para fechar sobre o Palmeiras e goleiros. Nas últimas horas surgiu a especulação de que Gatito Fernandes, que não tem seu futuro definido no Botafogo, o contrato termina em 31 de dezembro, seria uma alternativa para o Palmeiras. Posso assegurar para vocês que só vai haver qualquer possibilidade de Gatito se o Marcelo Lomba decidir não ficar. A prioridade, como eu contei, é ter o Everton como goleiro principal, o Marcelo Lomba na condição de reserva e um terceiro goleiro vindo das categorias de base. A menos que o Lomba queira ir embora, e aí sim poderia abrir um caminho para Gatito Fernandes, atleta que tem 34 anos de idade, mas tem sofrido muito com problemas físicos. Isso tem feito com que ele jogue bem pouco com a camisa do Botafogo. Bom, pessoal, não é essas todas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta de tarde com mais um vídeo. Tem ainda programa do Nicola um pouquinho mais tarde, depois da rodada, para deixar você por dentro de tudo que rolou. Combinado? Não esquece de deixar like, se inscrever. Abraço, tchau!